Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana recebe o advogado Dr. Lucas Serbati, nosso parceiro aqui no programa. Seja bem-vindo, Dr. Lucas. Saudações, Cida. É um prazer estar hoje aqui, podendo falar sobre um tema que atinge grande parte da população, que são os servidores públicos, seja de todos os âmbitos, municipal, estadual, federal, e é um tema muito particular da nossa região. Então vai ser muito importante, esclarecedora, é um prazer e estou aqui à disposição de todos para discernir qualquer desconhecimento, dúvida, ou mesmo esclarecer melhor as dúvidas que possam vir a surgir. É isso aí, Dr. Lucas. Esta semana, o prefeito municipal de Cachoeira Itapemirim nos pegou com uma surpresa que eu fiquei assustada. A possibilidade, pelo menos foi o que ele disse aí, a mídia está divulgando em Cachoeira Itapemirim, a possibilidade de exonerar os efetivos de Cachoeiro de Itapemirim. Doutor Lucas, isso é possível? Como funciona? Isso é legal? O que acontece, Cida? Esse tema, ele, na verdade, ele remete a final de abril a uma reunião de um determinado conselho municipal e que constou essa fala em ata. E aí, essa semana, veio a ser publicado no Diário Oficial, e tomou uma ampla publicidade sobre esse fato. A possibilidade existe. A Constituição da República Federativa do Brasil, ela traz um artigo de lei que ela trata sobre essa possibilidade, da exoneração de servidores, principalmente os efetivos, aqueles que são concursados. Mas o gestor público, ele não pode tudo. A lei, prevendo possibilidades que vão em confronto ao sistema normativo e tudo, criou uma série de regras, e essas regras devem ser seguidas, independente da entidade administrativa, municipal, estadual ou federal. No caso do município, o que acontece? O primeiro grupo que tem que ser atingido são os cargos comissionados. São aqueles cargos políticos, São as indicações dos políticos, seja para pessoas que não possuam um vínculo com o município, ou mesmo para aqueles que já são servidores, que ganham um plus, São as funções gratificadas para que aquela pessoa exerça algumas outras funções de direção, gestão ou assessoramento. Portanto, a Constituição, ela aborda que essa redução ela tem que ser primeiro de no mínimo 20%. Então, esses servidores são os primeiros a serem exonerados. E no segundo momento, os servidores que podem ser exonerados são aqueles não estáveis. Os famosos DTs, são as designações temporárias, contratos administrativos, os estagiários, que são pessoas que eles podem ter feito processos seletivos, mas não são efetivos. Então, esses contratos, inclusive, eles não precisam nem passar por essa restrição mínima de 20%. Todos eles podem ser exonerados, se caso existir a necessidade. Depois que todos esses grupos tiverem sido peneirados, digamos assim, existe a possibilidade de um servidor efetivo ser exonerado. Porém, existem também regras. Não mesmo passando por esses dois primeiros grupos, existem alguns requisitos. O primeiro é o seguinte: o ato ele tem que ser motivado. O gestor público não pode simplesmente, vou demitir todos do cargo tal. Não. Ele vai ter que motivar essa decisão. Ele vai ter ainda que identificar a atividade de forma reduzida. Ele vai ter que dizer, por exemplo, um determinado grupo de servidores em um departamento vão ser todos exonerados. Então, ele vai ter que motivar e especificar aquela atividade que vai sofrer, no caso, a pena de exoneração. Nesse caso, o servidor estável, o concursado, ele poderá até perder o cargo. Porém, é muito importante ressaltar, Cida, que apesar de existir essas possibilidades, existem outros requisitos que também devem ser cumpridos e analisados. Um dos motivos, dessa possibilidade seria a pandemia, a redução, dos orçamentos e tudo mais. Porém, o município de Cachoeiro, não sei se as pessoas ainda estão sabendo, está com a possibilidade de receber nada menos que 28 milhões de reais do governo federal.
cerca de R$ 2.983.000 só para a saúde. Só para a saúde, para cuidar da patologia, né, do coronavírus e tudo mais. E 25 milhões somente para uso livre. Esse uso livre, inclusive, pode ser para pagamento de pessoal, custeio, água, energia, telefone, pessoal. Então, assim, já é uma verba a mais que o município de Cachoeiro vai receber. E isso de âmbito nacional, porque cada município vai receber gradualmente um determinado valor. Cachoeiro supera os R$ 28 milhões. Isso é um projeto de lei 39/2000, está no Congresso e já tem tudo para ser aprovado. Então já é mais uma fonte que o município vai ter, que não vai precisar atingir os pobres servidores que tiveram todo um planejamento, passaram pela fase do concurso, foram aprovados, adquiriram estabilidade, né, funcional, e ter um revés agora nessa fase da vida seria realmente algo desproporcional, considerando que o município possui outras fontes, né? A gente ouve também muito a questão do executivo falar em uma projeção de déficit de 80 milhões, porém até agora isso não foi apresentado. E quando nós acompanhamos publicações, né, nos diários oficiais, o que nós identificamos são contratações de publicidade, de uma série de outros serviços que esses sim poderiam sofrer restrições, mas isso não vem acontecendo. E explanando um pouco mais, né, enfim, em meados de abril, todos soubemos das demissões de vários professores e estagiários, que juntos superavam 1.600 pessoas. E o executivo voltou atrás. Inicialmente ele ia pagar uma espécie de um aviso no valor de um salário mínimo, mas depois o executivo voltou atrás falando que foi possível adequar as contas. Então as atitudes hoje do executivo, elas entram em contradição. Por um lado, quer demitir, exonerar, né, servidores estáveis. Por outro, não toma as medidas necessárias. Então é muito importante as pessoas terem esse conhecimento, que os gestores públicos não têm o poder da caneta de fazer o que bem entenderem. Além do que, se existem algumas restrições também, por exemplo, que esses servidores efetivos, eles têm direito a uma compensação, uma espécie de uma indenização. E é o quê? 1 mês de remuneração por ano de serviço trabalhado. Imagine que uma pessoa tem uma remuneração de R$ 5.000 por mês, e ela tem aí 10 anos de efetivo exercício, né, considerando que o último concurso foi aí em 2008. Se essa pessoa trabalhou 10 anos recebendo R$ 5.000 por mês, ela vai ter uma indenização de nada menos que R$ 50.000. Então não basta mandar embora, exonerar. Você também tem que indenizar. Então é mais um encargo que o município assumiria, o que demonstra não ser interessante nesse momento você exonerar esses servidores. Outra coisa também contraditória nessa fala é que o município de Cachoeiro de Itapemirim aprovou recentemente o plano de cargos e salários. Plano, inclusive, que se arrastou durante anos, superou 2 anos pelo menos. E o que acontece? Uma vez você exonerando esse cargo, ocorrendo a extinção, né, o chefe do executivo, ele fica vetado a criação de cargo, emprego ou função, importante agora, com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de 4 anos. Digamos que o município exonere todos os garis. Ele não vai poder, nos próximos 4 anos, criar cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas ao de gari. Então isso engessaria a máquina administrativa, o município de Cachoeiro, caso isso viesse a acontecer. Então eu acredito realmente assim que a situação hoje não permite a exoneração dos servidores efetivos. Muito pelo contrário, a máquina administrativa precisa deles, que eles venham a prestar esse serviço, né, precisam ser valorizados. Inclusive, a máquina está defasada com um grande quantitativo de vagas, né, que estão sendo preenchidas por quem? Nada menos que cargos comissionados, que são cargos políticos, e designações temporárias sem o devido concurso público para efetivo. Né? Então, hoje, na verdade, eu entendo que a atitude que o município tem é realizar concurso público para preencher essas vagas.
eliminando os cargos comissionados, que são os cargos políticos, né, de intenções meramente políticas, e também as designações temporárias, que são esses contratos arbitrários que, porventura, duram anos a fio. Doutor Lucas, a situação de Cachoeira Itapemirim é bem grave, é bem preocupante. Eu acho que o prefeito municipal ele está um pouco perdido. Eu acho que ele precisa se encontrar e analisar as coisas que estão acontecendo, porque principalmente agora, com a pandemia, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão perdendo vidas, famílias, irmãos, primos, parentes. A dor está maior. E o primordial é a vida e a saúde. Eu acho que agora, com esse dinheiro que está por vir para Cachoeira Itapemirim, principalmente para a saúde, que eu acho que é o mais importante, e a outra verba para os demais, que até mesmo pode ser usada para pagamento, conforme o senhor havia comentado, eu acho que o prefeito está dando mais um tiro no pé, se acaso isso acontecer. O que o senhor acha referente, doutor Lucas, a este pensamento, a esta atitude do prefeito municipal nesse momento com essa pandemia? O senhor como cidadão, como contribuinte e como advogado. Eu acredito que, como contribuinte, como cidadão realmente, o servidor público ele não pode ser olhado como um vilão, muito pelo contrário. O servidor público ele tem que ser olhado, observado como um aliado. Ele está a servir a população. E esses serviços são cruciais. O cargo só existe porque há uma necessidade. E você podar, você extinguir um cargo desse, você vai trazer uma omissão na prestação de serviço. Vai ter uma falha. Então vamos ser nós, cidadãos, que não vamos ter um cargo, um servidor à nossa disposição para prestar N motivos de serviços. Repito, são 25 milhões somente para uso livre, para pagamento de servidores, para verba de custeio. Esse dinheiro pode ser gasto em qualquer finalidade pública, motivada, lógico, mas o servidor ele não pode, pelo menos no momento atual, arcar com uma conta que não é dele. Cabe à administração fazer uma gestão adequada, justamente para quê? Para não punir aqueles inocentes. Doutor Lucas, para nós encerrarmos o nosso bate-papo, será que ele não está pensando em usar esse dinheiro, esses 25 milhões, para exonerar esses profissionais, esses efetivos? Será que ele não está com esse pensamento? Esse dinheiro vem, eu não estou afirmando, estou perguntando, viu, prefeito? Será que não é essa a ideia? Esse dinheiro vem, já que é livre, eu posso usar, então eu vou usar para demitir, exonerar. Se caso acontecer um desvio de finalidade, no caso, a demissão desses servidores, mesmo com todo esse dinheiro, todos os servidores podem recorrer ao Ministério Público, que está aí para fiscalizar. Inclusive, em um dos vídeos postados pelo chefe do Executivo, argumentou-se que o responsável teria sido o Ministério Público. Então, o que acontece? Qualquer servidor pode procurar o Ministério Público, se sentir ameaçado de alguma forma, até a delegacia. Existe a Defensoria Pública, escritórios modelos para as pessoas também procurarem o Poder Judiciário e buscar reversão, porque você provando que o caminho descrito na Constituição Federal não estiver sendo seguido, se a situação financeira não é apresentada por muitos chefes de executivo, você pode conseguir a reversão de uma demissão dessa, inclusive até com indenização por uma perseguição indevida e tudo mais. É isso aí. Eu sempre digo e vou afirmar: os seus direitos têm que ser respeitados. Busque os seus direitos. Não deixe, não abaixe a cabeça para ninguém. Isso tem que acabar, porque se você não fizer, isso vai acontecer, você vai ser demitido, você vai isso e aquilo. Isso precisa acabar. Se isso estiver acontecendo, não se cale, denuncie e busque os seus direitos. E Doutor Lucas, muito obrigado a sua participação aqui no programa. Eu espero que isso não aconteça. E mais um recadinho, meus queridos internautas. As eleições estão aí. Se não estão satisfeitos, observe quem vocês estão pensando, quem eu vou votar. Pense bem, analise bem, porque
não, é um bem comum, é uma cidade que está no mesmo barco e essa cidade tem vida, que somos nós. Dr. Lucas, muito obrigado a sua participação aqui no programa, viu, meu parceiro? Eu que agradeço, Cida. Esse tema hoje é um tema social, né, que influencia todos nós cidadãos. É um prazer poder estar aqui e sempre estarei à disposição para qualquer dúvida. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Olho a Olho com Cida Campos.